O capítulo 1161 de One Piece impressionou em diversos aspectos. Capitão John apareceu com um braço extremamente semelhante ao de Captain Kid, o que parece indicar que ele foi o antigo usuário da Jiki Jiki no Mi. Mas isso todo mundo já viu, o que ninguém percebeu é a implicação prática que isso traz para um dos maiores mistérios de One Piece, o próprio tesouro do Capitão John. E falando em mistérios, muito tem se especulado sobre o significado do Shanks ter caído de cabeça quando bebê, amassou a moleira, apagou o disjuntor da maldade. Vamos mergulhar a fundo nisso e muito mais ao também falarmos das lágrimas de Silvers Rayleigh. Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Lipe e hoje vou trazer para vocês um vídeo com algumas teorias e também análises. Por quê? Porque o capítulo 1161 de One Piece continua fazendo emerger aí alguns segredos dessa obra. Então vamos falar sobre isso. Eu espero que você goste desse vídeo, tá? Então já te peço antecipadamente para deixar aquele like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e vir comigo para mais um vídeo. Vamos falar de One Piece. Bem, o segredo do tesouro do Capitão John. Capitão John foi um pirata lendário, cujo passado no mundo de One Piece mistura glória e tragédia. Antigo membro dos Piratas Rocks, creditado por muitos como uma espécie de vice-capitão do bando, apesar de não termos uma confirmação sobre isso. Eu acho que isso acontece mais inclusive por esse único painel aí, que parece que ele é o braço direito do Shebeck, mas o que mais me soa plausível é que o Barba Branca seja quem ocupava o cargo de imediato dos Piratas Rocks. Enfim, o John participou do incidente de God Valley e sua definição naquele cenário ainda é incerta, mas o que a gente sabe é que, depois desse incidente, ele simplesmente se tornou um capitão com sua própria tripulação, acumulou tesouros imensos ao redor do mundo e escolheu guardar tudo simplesmente para si em um local que ninguém até hoje descobriu. Então ele não compartilhou seu tesouro, suas riquezas com seu bando. E aí que, meu irmão, destrambelhou absolutamente tudo. Esse ato despertou o ódio profundo de seus companheiros, que o traíram por essa ganância. Capitão John então foi esfaqueado no peito diversas vezes por sua tripulação, o que obviamente resultou na sua morte. Inclusive, a morte do Capitão John parecida com a morte do Jon Snow no que diz respeito às facadas. Alguma conexão? Não. Depois seu corpo foi transformado em zumbi pelas mãos de Dr. Hagback e Gecko Moria, blá 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 blá, vocês já estão ligados. O mais misterioso de tudo isso é o tesouro do Capitão John, perdido, lendário, cobiçado. Ele deixou para trás um bracelete que funciona como um mapa do tesouro, apesar de não ser muito claro como ele de fato funciona. Quando Luffy vence as sombras Thriller Bark, consegue esse bracelete, e mais tarde acaba dando ao Bug durante a fuga de Impel Down. Desde então, a gente não tem mais nenhuma informação sobre ele, mas os eventos do capítulo 1161 de One Piece jogaram uma luz nesse mistério de tantos anos atrás, que ainda promete ter alguma resolução na história atual. Capitão John aparece com o famoso mãozão de sucata característico de Eustace Captain Kidd, nosso sucateiro favorito. Um detalhe que grita a possibilidade dele ter sido o antigo usuário da Jiki Jiki no Mi, a fruta do magnetismo. E antes da gente prosseguir, ainda há a possibilidade de ser simplesmente um braço mecânico à la Frank, né? O Gote da família Gangbang, até o próprio Queen. Mas também, vamos ser justos aqui, né? A gente já viu o Capitão John, por exemplo, no capítulo 1159, com os dois braços normais, o que joga um pouco contra a ideia dele ter um braço robótico. Então parece que se assemelha, além de esteticamente, muito mais aos poderes do Kid do que, por exemplo, um braço de Zephyr da vida, né? O que contribui então para a ideia dele ser de fato o antigo usuário da Jiki Jiki no Mi. Inclusive, o pai de William Kidd, né, do Captain Kidd do nosso universo, se chama Captain John Kidd. Isso quer dizer que eles são pai e filho no universo de One Piece? Não, claro que não, mas reforça a ideia de uma conexão ali entre os dois. Uma figura lendária da pirataria do nosso universo tem um nome que carrega o nome dos dois personagens: Captain John, Captain Kidd, Captain John Kidd. Mas aí entra a pergunta que move montanhas, que destrói mundos. E daí?
E daí que o ponto interessante dele possuir essa fruta é a forma como ela poderia se conectar ao seu tesouro. Se Jon tivesse o poder da Jiki-Jiki no Mi, ele poderia conferir a esse bracelete uma espécie de magnetismo que se conectasse ao seu tesouro. Lembram que no despertar do Kid ele consegue criar polos magnéticos diferentes que se repelem ou se atraem? E se o Capitão Jon, usando sua fruta, criou algum tipo de atração entre o bracelete e o tesouro, fazendo com que eles se aproximassem de alguma forma? Isso implica em um fator muito curioso que seria provavelmente, não estou dizendo que é, mas que só um usuário da Jiki-Jiki no Mi poderia decifrar, né, entre aspas, o enigma desse mapa. Ou seja, só Eustace Captain Kidd, nesse momento, poderia fazer funcionar o bracelete, que é o mapa do tesouro do Capitão Jon. E aí entra a pergunta: Kid volta e fecha uma aliança com a Cross Guild? Ele morre ou já morreu e sua fruta renasce em Elbaf? Eu acho que como o Capitão Jon é extremamente egoísta, né, ele pode ter criado um mapa do tesouro que só ele teria acesso através dos poderes da sua fruta. Então quando ele morreu ali, cara, acabou. Ninguém consegue mais usar aquele bracelete para chegar até o local do seu tesouro. Mas fruta renasceu, Kid comeu, e aí, meu querido, ele pode ser a chave para encontrar o tesouro do Capitão Jon. Ou não, tá? Ou pode ser que seja algo mais simples. Usa algum magnetismo ali, faz alguma gracinha, e aí esse bracelete responda a esse magnetismo, que no caso seria também relacionado à fruta Jiki-Jiki no Mi, que era do Capitão Jon, e aí, mano, aponta, tal como um log post, ou vai se aproximando, né? Se tem esse magnetismo poderoso, talvez essa questão do despertar aí, é possível que ao acionar o bracelete, ele comece, ó, aí, meu irmão, a puxar você em direção ao tesouro do Capitão Jon. Sabe o Subway Surfer que você vai correndo assim e de repente você pega aquele imã e aí vai passando por todos os lados e as moedinhas vão chegando em você? É basicamente isso que é o bracelete do Capitão Jon. Só que como a gente falou de renascer de fruta, vale comentar uma coisa muito interessante aqui. A gente não tem a localização exata de onde fica o tesouro do Capitão Jon e nem de onde ele foi executado por seus tripulantes. Poderia ter sido talvez no South Blue, numa ilha chamada Kutsuko, onde anos depois nasceria um garoto chamado Eustace Kidd. Como o renascimento das frutas supostamente, gente, supostamente, acontece nas proximidades de onde um usuário morre, isso poderia justificar como Kid encontrou a sua Akuma no Mi. A moleira de Shanks. Segunda-feira todo mundo acorda meio Dragon em God Valley. Terça-feira a gente já tá um pouquinho mais bebê Shanks, moleira amassada das ideias. Quando eu li o capítulo 1161, eu achei que o motivo pelo qual o Oda fez o Shanks bater a cabeça tivesse ficado mais claro, né? Muita gente tá comparando e faz todo o sentido do mundo com o Goku. O Oda provavelmente fez uma brincadeira, uma referência com a obra do seu ídolo Akira Toriyama, Dragon Ball. Inclusive tem o Dragon aí e tem o Ball aí na cabeça do Shanks. Pra quem não nasceu nos anos 90 e também não fez questão de consumir cultura, quando o Goku bateu a cabeça quando era bebê, ele perdeu sua natureza agressiva de Saiyajin e se tornou o cara gente boa que a gente conhece. Essa amnésia, né, e mudança na personalidade fizeram com que ele se tornasse o herói bondoso que conhecemos, em vez, cara, de um guerreiro focado simplesmente na destruição, como era originalmente planejado pelos Saiyajins. E tem gente jurando de pé juntos que o caso do Shanks é exatamente, repito, exatamente a mesma coisa. Ele bateu de cabeça e perdeu a sua natureza agressiva, né? O que a galera tá querendo dizer é que ele nasceu intrinsecamente ruim por ter o sangue dos Figurland correndo em sua veia, mas que quando ele bateu a cabeça, amassou a moleira, sua essência vilanesca simplesmente acabou, evaporou, mudou ali o disjuntor, apagou o lado vilão e acionou o lado gente boa, que eu acho uma grande porcaria, né? Porque essa ideia dele ser essencialmente ruim é um completo absurdo e vai absolutamente contra tudo que o Oda escreveu em mais de 1150 capítulos de história. Um dos grandes temas da obra é justamente o oposto disso. Os filhos não herdam os pecados de seus pais. O Ace não é um monstro por ser filho do Roger, e nem o Shanks nasceu mal por ser filho do Garland. Na minha visão, o que Oda fez foi só uma piada visual, não uma justificativa psicológica para o personagem, para ele...
Não tem uma implicação prática na personalidade do Shanks. Ele não ficou bom porque sofreu um trauma na cabeça. Ele é como os outros, uma criança, sabe? Pura, ainda pra se desenvolver e se tornar o que ela vai ser. Cara, referência ao Goku, acho show de bola, muito bom, legal demais. Ter aplicação prática e ser o fator determinante que mudou a personalidade do Shanks, meu amigo, tenebroso, horrível isso. Não que uma pancada na cabeça quando você é um bebê de mais ou menos 1 ano ali não possa causar danos irreversíveis, pode. Mas ele não desativou o disjuntor da maldade ali no maluco, pô, tá de sacanagem. O que eu imagino é o seguinte, tá? O Oda fez o Shanks desmaiar pra conseguir facilitar a fuga do Dragon e justificar também esconder o bebê dentro de um baú sem fazer barulho. E agora com esse detalhe, a gente entende como o Dragon pode ter feito isso, já que é provável que o Shanks tenha ficado, mano, miudinho ali até ser encontrado pelo Roger. Então acho que ele usou ali um dispositivo cômico para fazer uma brincadeira, mas para também uma referência, claro, Dragon Ball parece mesmo muito, mas também para calar o bebê, deixar ele miudinho, relaxado, facilitar na fuga do Dragon, colocar ele no baú e, mano, salvou a criança. Valeu, tá tudo certo. É isso, essa teoria que o Shanks seria vilão por natureza, que diga-se de passagem não é o que o Derek fala, tá? Eu vou defender aqui, meu amigo. Tamo junto, bro. Essa teoria, ela simplesmente ignora o que One Piece sempre disse, sempre proclamou. Eu acho muito óbvio que o Oda deixa bem claro que a maioria dos vilões se tornam pessoas malvadas devido às suas existências e não o seu nascimento. E se você acha que ele nasceu essencialmente ruim, talvez você tenha nascido essencialmente ruim. Mas eu não acredito nisso. Eu acho que você é uma pessoa boa de coração e maravilhosa, que inclusive já deixou seu like com antecedência. Ou vai deixar agora, né? A Lâmina do Higanbana. O capítulo 1161 também nos presenteia com uma cena de beleza e brutalidade entrelaçadas. Shaq, que o próprio Oda já revelou ser representada pela peônia chinesa, a flor que simboliza romance, prosperidade e beleza feminina, aparece capturada, machucada e acorrentada. Diante dela está o Somers, o antagonista que personifica os espinhos, a dor e o sadismo, o obstáculo que separa Rayleigh de sua flor. E é exatamente nesse momento que o Rei das Trevas decide agir. Ele surge em cena com seu primeiro golpe nomeado em toda a série, um detalhe que por si só já carrega um peso narrativo, Higanbana, escrito como Billhook of the Beyond, mas com a mesma pronúncia de lírio-aranha vermelho, flor que é um ícone da cultura japonesa carregando consigo significados de separação, morte e reencontro no além. Não à toa, você já viu ela 1.900.000.000.000 de vezes em abertura, em opening, em ending de anime, cara, toda hora aparece isso aí. Ela é a flor que marca a travessia, né? O limite entre o sofrimento e a esperança. O interessante também de mencionar que ela é lírio-aranha, né? É que a Shaq é introduzida pra gente com uma roupa de aranha. Mas o legal também é que esse Billhook, né, que eu mencionei, é tipo uma foice, é uma lâmina feita para cortar a vegetação densa, muito usado em espinhos. Então, além do próprio significado do lírio-aranha vermelho, a lâmina do além do Rayleigh combina perfeitamente com a ideia dele abrindo caminho pelos espinhos, se infiltrando na dor e enviando Somers pro além com o objetivo de salvar seu amor, Shaq. É uma metáfora sobre a paixão e o compromisso. O Rayleigh atravessa os espinhos, a dor causada pelo Somers, para recuperar o que é verdadeiramente precioso: o amor, a companheira, a flor. Quem ama tem que se arriscar, tem que enfrentar feridas, tem que estar disposto a sofrer para simplesmente salvar sua flor, e é isso que ele faz. Ele basicamente ali, metaforicamente no caso, mergulha em espinhos para proteger o seu amor. E um dos pontos mais bonitos é como essa cena transforma Silvers Rayleigh, o Rei das Trevas, temido pelos mares. Ele deixa de ser apenas um pirata lendário para se tornar por alguns instantes um homem apaixonado, disposto a sofrer pelo bem de quem ama. Me soa como uma mensagem de que a verdadeira força não está em evitar a dor, mas em aceitar ela de frente para proteger aquilo que dá sentido à sua vida. Irmão, eu sou um cara apaixonado, um dos últimos dos românticos, mas pra mim, tá? Higanbana foi simplesmente poesia
e em movimento, incrível fechamento de capítulo, e o seu desfecho, né, desse ataque também levanta outro ponto que precisa ser comentado: as lágrimas de Silvers Rayleigh. Ele chorou, perdeu a aura. Ai, meu Deus do céu, cara. Às vezes tem comentários isolados que, como ser humano que vive em sociedade, me incomodam profundamente. Ele perdeu a aura, eu sou cronicamente online e inseguro da minha sexualidade. Vamos lá, meu querido zigoto, vamos conversar sobre isso. Em pleno 2025, e a gente tendo que falar sobre sensibilidade, não ser oposto à força. Parece que uma galera não viu o Cavaleiro Zodíaco. E tá tudo bem mesmo, ficou datado. Beleza, então leia o mangá. Bom, eu gosto muito que a gente tenha figuras tão expressivas, tão poderosas, tão incríveis, inexpugnáveis, sensacionais em situações de fragilidade. Melhor, eu gosto muito que o Oda retrate pessoas tão poderosas com sensibilidades. Porque quando o Rayleigh chora nos braços da Shaki, a gente não tá vendo fraqueza. A gente tá vendo um homem que se importa, que cuida, que tem carinho, que nutre sentimentos e emoções. Inclusive o Rayleigh é alguém muito marcado por momentos de lágrimas. Ele chorou quando Barba Branca morreu. Ele chorou quando os piratas do Roger chegaram ao fim. Ele chorou quando se despediu do Luffy e lembrou de seu capitão. Você, nerdalhão zigoto monstro, eu tô sentindo que eu tô sendo muito específico, tá? Mas eu não tô com ninguém em mente nesse momento, eu prometo pra vocês. Enfim, você, zigoto monstro nerd do caramba, vai falar que o Rayleigh perdeu aura. Que termo terrível. Vai falar que ele deixou de farmar aura, sendo que o cara é literalmente o homem que com sua aura botou o Barba Negra e oncou pra correr. Eu nem deveria ter colocado essa parte final aqui do vídeo, mano, mas é isso, gente. Tamo junto. Esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha, no mínimo, se divertido de alguma forma e também se refletiu sobre algum ponto aqui levantado. Deixa nos comentários, quero muito saber o que tá se passando na cabeça de cada um de vocês com cada ponto que eu levantei no decorrer desse conteúdo. Beleza? Tamo junto, muito obrigado por me acompanhar até aqui, um beijo no seu coração e é claro, deixa aquele like, se inscreve no canal e a gente se vê, sem sombra de dúvidas, num próximo vídeo. É isso, galera. Ronaldinho Gaúcho, te dibrei, valeu!